Olá, gente. A gente vai trazer uma breve apresentação do que é a tradução intersemiótica e como ela ocorreu no livro As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Bom, a tradução intersemiótica é nada mais do que traduzir um gênero ou tanto visual como verbal. Por exemplo, como ocorre nesse romance que foi transposto para um livro, é do gênero verbal para, para o gênero visual, para um filme. Mas essa tradução pode ocorrer não só nesses gêneros, pode ser uma música para um conto, um conto para uma música também pode ocorrer. O céu é o limite nessa questão. Nesse caso do romance As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a tradução intersemiótica foi de um livro que foi escrito em meados de 1940 e publicado em 1950 para um filme que foi publicado em 2005. Esse filme traz toda a história por trás do segundo livro dessa série de livros, que são 7 livros, e apresenta a melhor forma de interpretação, que é um livro relativamente pequeno, mas muitas pessoas não teriam acesso a ele. Pessoas que não sabem ler, um problema que a gente enfrenta até hoje, que é o analfabetismo. E também o acesso a esse material enquanto livro. Atualmente, com o uso das redes sociais, da internet, esse livro em forma de filme poderia se disseminar muito mais do que só o material escrito mesmo, como foi publicado em 1950. Bem, agora falando sobre as principais divergências que a gente encontrou e pontuou, foi, primeiramente, a inserção dos personagens na história, pois no livro não é especificado por que eles precisam ir para a casa do professor, enquanto no filme, o filme já se inicia com um cenário de guerra, onde a cidade em que eles moram está sendo bombardeada, eles estão correndo sérios riscos de vida. Então, por isso, eles precisaram se mudar para a casa do professor. O segundo ponto foi as viagens para Nárnia, pois ocorreram 3 viagens para Nárnia, tanto no livro quanto no filme. Que foi a primeira viagem foi de Lúcia, a irmã mais nova, que foi para Nárnia sozinha. A segunda foi de Lúcia e Edmundo. E a terceira foi dos 4 irmãos juntos, onde eles foram os 4 para Nárnia e ocorreu todo o desfecho da história. E são contados de formas diferentes no livro e no filme. No livro, primeiramente, um pouco depois da chegada das crianças, elas começam a explorar a casa. Lúcia entra num dos quartos e encontra o guarda-roupa. Então ela entra e acaba indo para Nárnia. A segunda viagem, que é feita no livro, as crianças estão brincando de esconde-esconde. Lúcia vai se esconder no guarda-roupa, acaba indo visitar Nárnia novamente. E Edmundo, achando que era um bom esconderijo, seguiu a irmã e entrou no guarda-roupa também. Acabou indo para Nárnia. E a terceira viagem ocorreu porque na casa tinha uma regra que a casa recebia muitos visitantes. Era uma casa antiga, era conhecida, então recebia visitantes. E uma das regras é que eles não poderiam atrapalhar essas visitas, que a governanta ia instruindo os visitantes pela casa, mostrando as armaduras, os quadros, e eles não podiam atrapalhar. E aí estava tendo uma dessas visitas e eles, para não atrapalharem, acabaram tentando fugir, mas ainda assim não obtendo total sucesso, porque a visita estava indo na direção deles
E aí os quatro decidem se esconder no guarda-roupa para não atrapalhar. Enquanto no filme, a primeira viagem ocorreu porque as crianças já começaram brincando de esconde-esconde e Lúcia, para se esconder, foi para o guarda-roupa, achando que era um bom esconderijo. E aí acabou indo para Nárnia. A segunda viagem, Lúcia estava um pouco incomodada que seus irmãos não acreditaram nela. E ela, para ter a certeza que ela não se enganou, não estava imaginando coisas, ela vai no guarda-roupa novamente no meio da noite. E Edmundo, que viu ela indo para o guarda-roupa, acaba seguindo ela para implicar, de certa forma. E aí quando ele entra, ele acaba conhecendo Nárnia também. E a terceira viagem ocorre porque as crianças estavam brincando lá de fora da casa e numa de suas brincadeiras quebraram a janela. Então quando eles entram para ver o vidro quebrado, a governanta também viu que tinha alguma coisa errada e vai atrás de saber o que é. Então eles, para fugirem da governanta, se escondem dentro do guarda-roupa e acabam indo os quatro para Nárnia. Outro ponto importante é a aparição de Aslan, pois no livro é deixado claro desde a primeira conversa com os castores que Aslan é um leão. Já no filme, isso não é deixado claro, é deixado meio que um mistério. Só se fala que Aslan é o verdadeiro rei de Nárnia, que ele é quem vai dar um fim na feiticeira, que com ele as coisas vão se ajeitar, mas não é deixado claro que ele é um leão. Dá-se a entender que ele é um humano, assim como as crianças. Só é dito que ele é o rei. Então, quando o Aslan aparece como um leão, é uma surpresa, tanto para as crianças quanto para os telespectadores. A tradução intersemiótica é um processo que exige muita criatividade, pois, dependendo da forma que for feita, pode melhorar a experiência do usuário, do leitor ou do espectador, de boa para ruim ou de ruim para excelente. Nesse caso do romance As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, essa tradução permaneceu. É um livro muito bom já, mas no filme a utilização de efeitos de imagem, de áudio, por exemplo, na hora que o Aslan ressuscita, digamos assim, eles colocam uns efeitos de áudio muito bons, a iluminação dá um brilho na tela muito interessante. Traz uma imersão maior para o usuário desse conteúdo. Algo que também faz muita diferença é que muita gente não iria ler esse livro. Mas em forma de filme, causa uma, digamos assim, uma disseminação muito maior, pois o acesso é mais fácil. Hoje em dia esse livro está nas grandes redes como a Amazon, Kindle, mas na época a disseminação de livros era muito mais difícil. E o cinema foi muito importante para a disseminação desse livro. Concluindo, o livro já era uma obra muito boa, muito bem produzida, muito bem escrita, mas a tradução intersemiótica do livro para o filme foi muito bem feita, causando uma melhor experiência para o público, independente da idade. Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo gosta e gostaria de assistir esse filme.